pessoal, boa tarde a todos. Aguardando o Fernando entrar. Vamos convidá-lo então aqui. Isso. Vamos aguardar então um momento que tem a condição de entrar. Alô, Fernando. E aí, João, como é que tá? Boa tarde. Tudo bem? Boa Muito tarde. bem por aqui. Tudo Isso. ótimo. Bom, vamos dar início então, né? Tem algumas pessoas já online aqui, né? Bom, iniciar então me apresentando. Então, eu sou o João Manuel Feijó, sou engenheiro agrônomo e respondo na Ecotelhado pelo desenvolvimento de novos produtos, né? Bom, a minha preocupação é bem essa, né? O que fazer, né? Nós estamos no final do ano, 2020, e entrando em 2021 agora, né? E nesse tempo é comum das pessoas pensarem, né, um tipo de previsões, o que poderá acontecer, né, para esse próximo ano, né? Com certeza, 2020 nos reservou muitas surpresas e coisas, quer dizer, a vida não vai ser, pelo menos o que todo mundo presume, né, que não vai ser exatamente como nós planejávamos que ia ser, né? Então, nós tivemos quase que aí já bastante tempo, né, praticamente o ano todo passado, para refletir sobre aquilo, o que pode mudar. E é mais ou menos em cima desse tema, né, que eu gostaria, então, o Fernando então é fundador da Quadriarc, né, então, a empresa de arquitetura, né, o Fernando Guidi. E, então, em cima desses trilhos, mais ou menos, né, eu gostaria que tu te apresentasse então um pouco melhor e a gente tentar colocar trabalhos, o que a gente vem fazendo e nesse prisma, né, eu digo, o que deve mudar, para onde nós vamos nos dirigir, a própria empresa de vocês, né, o que vocês estão pretendendo, o que vão buscar, o que melhora, o que piora. A rigor a gente não sabe, né? Mas se a gente produzir a ideia certa, com certeza vai melhorar, se nós estivermos alinhados. Então é mais ou menos nesses termos, né, que eu te dou uma boa tarde, boas-vindas, né? E a seguir tu pode então te apresentar aí. Boa tarde, João. Então, agradeço o convite para a gente falar um pouco sobre biofilia, para falar um pouco de sustentabilidade e de arquitetura que a gente tanto gosta, né? Então, agradeço esse convite aí para um bate-papo legal. A gente vem trabalhando na parceria em alguns projetos, então é muito interessante de a gente conversar um pouco sobre isso, como que as coisas estão se desenvolvendo e para que caminho vai, como tu disseste. Eu sou o Fernando Guidi, então arquiteto, formado há cerca de 13 anos, tá? Eu tenho um escritório de arquitetura com mais duas sócias, a Renata Trogian e a Luciana Consiglio. O nosso escritório chama Quadriarc e a gente abriu o escritório cerca de 10 anos atrás, estamos no mercado trabalhando em 3 frentes: arquitetura residencial, arquitetura corporativa, tá, que envolve um pouco de arquitetura médica junto, né, e arquitetura de interiores. Então a gente tem essas 3 frentes no escritório, em que a gente, como meta e como missão, vamos colocar assim, a gente sempre quis, nessas 3 frentes, trabalhar com a presença da sustentabilidade, presença do verde, e recentemente, há dois anos, vamos colocar assim, foi nos apresentado o termo do design biofílico. Tá? Então, é muito importante falar o nome da pessoa que foi nossa mentora em alguns projetos que a gente começou a ter essa aplicabilidade, tá? Que foi a Bia Rafaeli. A Bia Rafaeli, ela, se vocês seguirem no @designbiofílico, tudo junto, ela é uma mentora que conhece muito a Ecotelhado também, trabalhou com a Ecotelhado e nos deu um norte muito interessante, separando o que era sustentabilidade de biofilia, e nos fez enxergar
sustentabilidade como uma coisa muito diferente do design biofílico. Os dois aplicáveis à arquitetura, porém o design biofílico aplicado ao bem-estar das pessoas, enquanto a sustentabilidade era muito aplicado à sustentação do planeta, da natureza, né? O uso de materiais sustentáveis por si só, degenerando menos a natureza, e com a economia. Economia de reuso de água, economia de iluminação, ao mesmo tempo salvando o planeta. Enquanto o design biofílico se apresenta de outra forma, se apresenta de uma forma em que valorize mais a vida, as pessoas e o bem-estar, que é o que todos buscamos hoje, né, João? Com tudo que tem acontecido, que vem acontecendo, que nos pegou de surpresa em 2020, o bem-estar nunca foi tão procurado aí nos momentos em que a gente vive hoje. Então, os estudos que já eram feitos e que a gente se demonstrou interessados sobre o design biofílico, eles se tornaram uma necessidade nos dias de hoje, refletido na sociedade. A humanidade está precisando de mais espaços verdes, a humanidade está precisando se sentir bem para evitar doenças e evitar diversos outros estresses que venham como consequência de uma pandemia. Não só a pandemia de fato, né, o vírus, mas o que isso vai trazer como consequência mental, de bem-estar. Como que a gente pode, através da arquitetura, devolver para a humanidade um pouco do que elas merecem para se sentir bem, né? Então a gente trabalha nessa linha e adoramos o que fizemos. Não, com certeza, tu observasse muito bem, nós podemos constatar isso em números, tá? Embora, assim, questão de, em 2020, né, devido ao pico da crise, né, as pessoas ficaram um pouco sem, as próprias obras que estavam em continuidade tiveram que parar por algum tempo. Então, o nosso cronograma, mais ou menos, na questão de faturamento, ele deu uma achatada, né, em função disso aí, se pode entender. Mas o número de orçamentos, o número de interesse de pessoas buscando esse tipo de solução aumentou muito. Então, se trabalha ao mesmo tempo, claro que houve assim mais ou menos um marca-passo na questão faturamento, né, e que Sim. agora já está retomando, né, nós tivemos um interesse muito grande nisso aí. Né? Então, a gente acredita que é de fato, né, isso aí, a questão da biofilia vai ser, seja o que for o que está, as pessoas estão contando realmente, eu acho que como tu colocasse bem, em ambientes, né, devido às restrições né, o home office, enfim, ou até o sentir-se bem, né, ele passou a ser o estresse, né, que envolve toda essa situação. As pessoas não podem mais dispor, vamos dizer, do deslocamento, né, na verdade, ir daqui para algum outro lugar, ou se transportar, digo, não, mas vai estar fechado, não está fechado, tem restrições, não quer, ele se tornou delicado. Então, permanecer, né, já digo, olha, mas o que eu vou querer no meu lugar, ter no meu lugar, que tipo de vem a questão sensorial, né, que eu acredito que aí, claro, dentro do trabalho de vocês, e eu tenho que fazer uma leitura para tentar suprir justamente a tua necessidade. Eu trabalho em cima, mas a gente percebe, é muito importante tu ter um ambiente, por pequeno que seja, né, o tamanho, mas ele tem que ser ter uma determinada mobilidade, não é bem a palavra, mas assim, uma versatilidade, né, que ele tenha a mutabilidade, ou seja, na questão sensorial, que ele não fique repetido, tá, que ele se reinvente dentro, e não serve exatamente uma tela de computador, ou seja, o que for, né? Porque isso a gente já está cheio, né? Enfim, mas de coisas palpáveis que a gente tem a condição de interagir. E eu acredito, a natureza, né, a forma de trazer, é uma forma... Quer ver uma coisa que traduz bem o que tu está falando, João? Eu falei com um corretor de imóveis anteontem, tá, há pouco tempo atrás, sobre a questão do mercado imobiliário. Bem que tu estava falando dessa mutabilidade, o ser humano ele precisa ter variações no cotidiano. Ele não consegue ficar trancado numa peça e produzir na sua
plenitude, e o corpo não é feito para isso, né? Então, antes da pandemia, a gente que mora em apartamento, por exemplo, iria para o trabalho, enxergava a rua, voltava para o apartamento, circulava mais, via os amigos, se alimentava de bem-estar. Hoje em dia, tu restringiu isso. E esse corretor me colocou que 30% dos negócios imobiliários feitos em Porto Alegre hoje, que antes da pandemia eram feitos com apartamentos, passaram a ser feitos por casa, ou ambientes com pátio e terraços. Ou seja, 30%, aumentou 30% a venda de casas e ambientes com terraços e pátios, e diminuiu em 30% aquilo que se procurava antes, que era um apartamento básico, que tinha o necessário, que o resto está na rua. Então as pessoas já enxergam essa questão da necessidade de estar em um espaço que tu consiga ter essas variações, tu ter o jardim, tu ter a vista, tu te alimentar de outras coisas que vão traduzir na tua produtividade, né? E aí que a gente vai começando a entrar na arquitetura corporativa, tu vai traduzir em produtividade quando tu é alimentado de bem-estar, quando tu diminui o estresse. Então, isso tem números que até a parte imobiliária já tá refletindo. Sim, eles conseguem quantificar, né? E eu posso te falar assim por mim mesmo, né, que eu sempre tive assim, uma rotina de estar fora, né, então em função de trabalho, de escritório, né, e agora com essas restrições, né, até o cara barba branca e tal, não, senhor, fica até uma coisa de olha, o pessoal fica preocupado, não que tenha, não, digo, estou muito bem e acho que tenho resistência muito boa, né? Não é o caso, mas enfim, isso tudo fez, vamos dizer, que eu ficasse também mais estático, né, em casa. Uhum. E a partir disso eu comecei também, eu moro em casa mesmo, mas passei a desenvolver outras, né? Então aqui eu tenho uma piscina biológica, né? Eu tenho o telhado verde também, quer dizer, a área, o que era para mim já amplo, não era esse o problema, né? Era uma casa bem ampla, mas eu procurei explorar mais ainda essa versatilidade, essa mutabilidade, né? Em ambientes e trazendo, né? Então, uma horta, né? Essa interação, então mexer na terra, tanto para mim como a minha esposa, né? Digo, vamos retomar essas ideias, então. Digo, fazer a horta. Então, nós temos aqui uma horta que é em sacos, né? que nós, é uma horta flexível, né? Então, são sacos de geotêxtil, e onde nós temos substrato, tem uma reserva de água embaixo, um produtinho que a gente inventou aqui, aí colocamos já, então, as verduras já. Então, agora tem o couve-flor, beterraba, chás, uma série de coisas assim já para uso, né? E assim, próximo na área, não é lá longe, ela está bem próximo à área, que a casa tem um terraço, né? E próximo da cozinha também. Digo, eu consigo usar, eu consigo de manhã pegar uma folha de couve, né, que eu faço assim um enroladinho com tahine, enfim, uma coisa mais buscando também uma dieta natural e saudável, né? Tá, para ficar mais fortezinho para enfrentar. Tem as duas coisas, né, João? Tem a alimentação saudável e a mente saudável de ter essa interação com a natureza, de plantar, isso é colher, que eu cuidar. estou querendo colocar. Então, a minha necessidade que eu fui tentando buscar, dando como um elemento óbvio, eu penso sempre, eu desenvolvo produtos, basicamente, no mínimo tem que ser bom para mim, ou para alguém, às vezes não exatamente a minha pessoa, porque eu não lido diretamente com determinadas coisas, mas tem que ser bom, né? Tem que ser comprovado, né? Então eu experimento aqui uma série de coisas. Essa horta foi uma coisa assim de muito, como tu disseste, faz uma higiene mental, né? Não deixa de ser tudo, mas dá mão de obra sim, mas talvez é isso que precise, né? Um pouco de mão de obra com a natureza, né? E tu sabe muito bem, as pessoas sempre perguntavam, digo, não, tem manutenção, né? Até assustadas, para trás tinha, mas hoje eu estou satisfeito de eu ter que fazer, porque eu tenho alguma coisa para fazer.
que é esse diálogo, né, com as plantas, o afofar, eu tenho que regar, eu tenho que lembrar, porque eu tenho agora um tempo disponível, porque eu estou mais estático em casa, assim como muitas pessoas estão. Né? A primeira pergunta, né, dos clientes, muitos clientes fazem essa como uma primeira pergunta, quando a gente sugere alguma coisa desse sentido num projeto Isso, residencial. relacionado a... E a manutenção, tá, mas... Isso, mas isso está relacionado àquela vida louca, entende? Que Exatamente. A gente tinha, E se tu não tinha tempo efetivamente para cuidar. Hoje não, ela ficou uma coisa mais introspectiva entre os aspectos positivos, né? Tu vai ali, tá lendo, eu leio bastante, né? Enfim, daqui a pouco tem que levantar e dar uma esfriada. O que eu vou fazer? Bom, vou fazer a horta, né? E eu vou te dizer, eu consegui até colocar aqui criação de galinha, né? Ovo, né? E claro, não é uma coisa econômica, nem nada, tu dá ali um milhozinho, um telhado verde, né, também, né, em cima do telhado, isso aqui é diferente, eu consigo adaptar isso em uma função. Mas por quê? Porque tu tem, não é só o pet, também tem o cachorro, tem de tudo, peixe também no lago, mas enfim, tudo isso é possível de trazer de espaços amplos para espaços também menores, até para um apartamento pequeno. O peixe é uma coisa muito interessante, consegue colocar. Né? Por que não, né, Edgar? Tu pode ter uma interação dessa água com o restante das coisas, fazer ali uma jogada, né, intelectual, assim, né, que tu consegue viajar naquele microambiente, né? É muito resiliente o peixe, né, tendo uma situação assim, né? E aí tu pode ter todo um sistema que seria assim, uma microfazenda, ou se isso é interessante para mim, sou uma pessoa já testada, 66 anos, né? Quem dirá isso para uma criança que está começando, né? Que desafio que ela tem de cuidar, de brincar, né? E certamente não vão ter mais tempo também isso para a criança, para a família, né? Legal. É importante. Legal, isso aí. Interessante. E aquela coisa da manutenção, mas quem sabe de repente tu tá precisando fazer uma manutençãozinha para te aliviar um pouco dessa carga de tecnologia do dia a dia, né? Pensa um pouco em ti. É terapêutica, né? Tu vai fazer irrigação automática na parte maior do jardim, tá bom, tá tolerável, mas quem sabe aquela ali tu deixa para te cuidar. Cuida de ti, né? Então é interessante isso. São alguns aspectos, vai lá, mexe lá, mexe aqui, né? Então aí comecei a trabalhar também a questão da compostagem, né? A compostagem que gera minhoca, esse tipo de coisa para a galinha. De agora, tu vê como é que o negócio pode, é o próprio ciclo biológico. Então, de certa forma, o que eu falo isso? Nós não estamos aqui numa live de agronomia, não é? Mas justamente isso passa o nosso ecossistema, né? A casa passa a ser, esse é o desafio. Antes era uma coisa só, era para pegar, dormir, etc. Aí não, agora ela é um ecossistema, um lugar. Então, esses são os conceitos de permacultura. Né? Deixa eu dar um exemplo, João. Deixa eu dar um exemplo. O reuso d'água. O reuso d'água, há um tempo, tipo, se tu não... A curto modo de vista, assim, para economizar água. Não, o reuso d'água pode passar por outros lugares, né? Pode irrigar outras coisas, dessa tua microfazendinha que você está falando, esse teu microecossistema. Exato. A tua casa pode... É a brincadeira. A brincadeira, tu pode transformar o teu ambiente que tu mora em algo para te ver as coisas acontecendo, não só a economia da água, mas tu vê essa água servindo para outras coisas que vão te gerar um fruto, vão te gerar a salada do almoço, né? Então tu consegue fazer um mini ecossistema, bem o que tu falaste, um micro... Dentro desse ecossistema tu trabalha, agora transportando para a questão do desafio da arquitetura, né? Tu consegue colocar elementos em diferentes níveis, né? Porque a arte é aquilo, tu tem que gerar um espaço, né? Mas vamos colocar o espaço como uma coisa também mais interesses que se intercalam no fazer, de tarefas, de coisas que existem. Então, trazendo, né, para a permacultura, ou para o sistema ecológico, né, o quanto mais diversificado ele é o teu microsistema,
mais interesse e mais resiliente ele vai ser. Então, nós vamos transportar isso agora para a mente de quem está dentro de uma casa ou que está no escritório. Pode ser também corporativo, uma loja, isso vale da mesma forma. As pessoas, elas vivem também aquele tempo, aquele espaço, né? E certamente, se a pessoa hoje tem, começa a ter, em determinados espaços, tu começa a ter esse joguinho mental, assim, de ter essas coisas à disposição, tu vai esperar enxergar isso em outros lugares, né? Digo, não, mas tu vai na casa de alguém, tipo, pô, mas que monótono aqui, não tem nada aqui de, entende? E isso é que vai criar, então, esse mercado, essa situação da inovação, de coisas, de proposta, né? Exatamente. Então, E tu falaste em corporativo, o mercado corporativo, os grandes proprietários de empresa e investidores, eles já estão, esse movimento já existe no mundo inteiro, eles já estão procurando dos seus colaboradores extrair, porque hoje em dia a carga tecnológica te tira muita concentração. Então eles estão tentando exigir aquela produtividade máxima que a empresa precisa para gerar lucro, através, entregando para o colaborador o máximo de bem-estar possível. Nós fizemos em conjunto com vocês, você deve lembrar, João, num andar inteiro aqui no centro de Porto Alegre, uma jogada com uns brises verticais de jiboias entre ilhas de trabalho em que os colaboradores cuidavam da irrigação e da manutenção daquelas jiboias. Então, a gente criou cabos de aço tensionados. Era uma mesa grande de trabalho com vários trabalhadores, colaboradores, num ambiente de staff corporativo, em que a gente fez esse grande brise de cabos de aço com essas jiboias que cresciam, e os colaboradores eram responsáveis por elas. Então, a empresa se preocupou em gerar para o colaborador essa interação, que vai deixar ele mais próximo da natureza, que vai aumentar a concentração dele, vai tirar o estresse e, consequentemente, aumentar a produtividade, gerar mais lucro para a empresa. É um ciclo. Então, esses dados feitos com pesquisas já existem há muito tempo. E a aplicabilidade disso estava um pouco resistente, mas isso já existe, já está... E a gente está conseguindo fazer alguma coisa aqui em Porto Alegre, bem legal também em relação a isso, para criar interação das pessoas com o exterior, das pessoas com uma vegetação, das pessoas entre si. Então, já se procura isso. O bem-estar para si. Isso que existia, ou em teoria já aplicado, ele passa agora a ser uma necessidade, né? Ele tem uma aplicação mais direta, ele fica mais lógico, né? Mais sensível, as pessoas conseguem entender, no caso do cliente, né, de realmente, esse ambiente, ou isso eu vou precisar. Né? Isso, já virou uma necessidade, senão a empresa fica para trás, entende? Ela perde, ela não consegue reter os talentos dela dentro da empresa, porque outras empresas vão fazer e vão tomar esse talento. Existem várias certificações dos melhores espaços para trabalhar, prêmios, the best place to work, tipo, no mundo todo. Por quê? Porque o que vale hoje é o colaborador, o funcionário satisfeito. É o maior bem de uma empresa que vai dar lucro a ela. É o funcionário satisfeito, o colaborador satisfeito e se sentindo bem. Então isso está muito diretamente ligado ao nosso trabalho, né? E o incorporador, ele tem que pensar nisso, para não ficar para trás. Né? Então, na próxima geração de imóveis novos que aparecer no mercado, com certeza as pessoas vão optar por essa tendência, enfim, pelo que tem, pelo que satisfaz nesse sentido. Né? Não era simplesmente, não, queremos espaço, queremos um lugar com relação o acesso perto da condução, enfim, isso, aquilo. Né? Bom, isso entra agora com outros fatores, agora, vamos dizer, o acesso não é tão importante, até porque talvez as pessoas não vão todos os dias no trabalho, vão ter mais flexibilidade nessa questão, mas principalmente um lugar de qualidade. Né? E também acredito, isso é válido, né? Muito mais, né? Isso aí a gente tem muita pesquisa nessa área dos hospitais, né? De lugares de saúde. Né? Também. Então, com certeza, porque existe uma concorrência em cima disso, existe toda né? Hoje, uma das indústrias que mais movimenta, a indústria médica, né?
E é aquilo, né? Hoje é um must, né? Dá um plano de saúde, uma preocupação, qualquer coisa, a pessoa já está consultando, indo para lá. Eu falo em todos os setores, né? Então, com certeza, né? Isso se torna uma referência. Qual lugar que eu me sinto bem, qual lugar que eu estou, né? Então, fazer investimento nesse sentido tem mais sentido. Tem mais, Exatamente. Exatamente. Tu sabe, João, que partindo da parte corporativa, falar um pouco da parte médica, de clínica médica e de atendimento médico, mas ainda no corporativo, tu sabe que uma pesquisa feita pela Human Spaces, patrocinada pela Interface, que é uma empresa grande de corporativos, mobiliário corporativo, carpetes corporativos, pisos, essa empresa levantou alguns dados bem interessantes, traduzindo um pouco para número que a gente está falando, que uma empresa que aplica os princípios do design biofílico no seu ambiente de trabalho gera para os colaboradores 15% mais concentração, isso é dado, gera para os seus colaboradores 15% mais criatividade na hora de criar, em escritórios de criação ou até em reuniões corporativas, e 6% mais produtividade. Então, 15% mais, 15% mais bem-estar do funcionário, 15% mais criatividade do que um ambiente comum corporativo, aquele ambiente frio, sem vida, sem contato com o exterior, com as pessoas dividido por baias, estou dando exemplos, tá? Então, e 6% mais produção, trabalhar mais em ambientes que teoricamente parece que são ambientes que vão te relaxar, que vão fazer tu ficar olhando para uma planta, olhando para uma vista. Não, o efeito é contrário. Tem dados que provam que a tua concentração, tua produtividade vai aumentar se tu tiver uma vista para o exterior. Tu não vai ficar viajando, olhando para a rua e não trabalhar e vai diminuir. Não, o contato, tu saber que é dia e que é noite, isso vai te trazer para o teu ciclo circadiano, né, a tua orientação biológica, vai te trazer um resultado em concentração e bem-estar e anti-estresse muito significativo ao ponto de gerar número, de gerar, de novo, receita e lucro a uma empresa. Então, no corporativo, tem estudos que comprovam isso, usando essas estratégias biofílicas, que pode ser dessa questão da interação com planta, interação com o exterior, interação das pessoas entre si, até com o uso de elementos de arquitetura, como mais madeira, mais elementos que remetem à natureza, cores que remetem à natureza, formas mais orgânicas e menos rígidas. Tudo que remete para o teu inconsciente, mesmo que sem tu perceberes, algo que te remeta àquela tua conexão inata com a natureza, que tu veio de lá, não adianta, a tua essência veio da natureza. Então, todos esses elementos que passam essa mensagem para o teu inconsciente vão gerando um conjunto de coisas que vai fazer tu render mais, que vai te tirar o estresse. E, consequentemente, te afastar de doenças, que é o que todo mundo quer hoje em dia, né? E levando esses dados corporativos para a parte de dados médicos, também a mesma Human Spaces, empresa de pesquisa, fez uma pesquisa com pacientes internados em um hospital, um grupo de pacientes com uma vista para a rua, uma vista para a natureza, e um grupo de pacientes com uma vista para um poço de luz, para tijolos, tá? A medicação para dor usadas nos pacientes com vista foi muito menor. O bem-estar o bem-estar das pessoas no dia a dia foi percebido maior nessas pessoas que estavam com vista para a natureza, tá? E essas pessoas tiveram menos tempo de hospitalização, tiveram alta antes. Então, dados também que comprovam. Hospitais hoje não são pensados como ambientes frios, gelados e brancos para colocar a pessoa ser operada como se fosse um bicho, ou ser tratada como se fosse mais um. Hospitais são tratados muito mais cuidado do que uma casa. Essa pessoa tem que se sentir mais em casa do que uma casa. O bem-estar é fundamental para a recuperação dela. Tem que ter vistas, tem que ter imagens de natureza dentro de um hospital. Tem que ter contato das pessoas com a natureza. A pessoa não pode sentir que está naquele hospital clichê de antigamente. Então, nos projetos que nós da Quadriarc fizemos, tanto em arquitetura residencial, arquitetura corporativa e arquitetura médica, a gente faz bastante clínica médica também, a gente cuida muito a questão
paciente, falando de arquitetura médica, como o paciente vai se sentir dentro daquele espaço, um espaço que não gere apreensão, tensão, e também o lado corporativo, que é o médico, quem está do outro lado, que precisa desenvolver a profissão dele e cuidar do paciente com a maior produtividade, atenção e concentração possível. Então tem que cuidar dessa arquitetura corporativa que é do outro lado, para que o médico se sinta num ambiente que lhe dê bem-estar, que lhe dê... Então é um conjunto de coisas que na arquitetura médica ela se funde. A produtividade da parte corporativa com o bem-estar da parte do paciente. Então a gente tem usado estratégias e elementos nesses projetos para tentar contribuir. Fundamental, principalmente a equipe médica, o próprio médico, né? O médico trabalha principalmente... O que é fundamental? O fundamental é ele acertar o teu diagnóstico que tu tem, né? Isso é muito comum no Brasil, no, a primeira causa efetiva de morte, né, é erro médico. De alguma forma, vamos dizer, o erro médico estava presente antes daquilo se transformar num problema. Se o cara estava com A e morreu de B, na verdade o B não foi tratado e o A gerou eu não digo isso assim como uma crítica ao médico, claro que a gente entende, né? É muito mais fácil. Nós erramos, nós estamos em dias ruins e fizemos algumas coisas equivocadas na nossa profissão e temos que reparar. Exato. O mecânico é aquilo, né? Se ele fez, bom, remontou o motor, não funcionou, ele monta outra vez, vai funcionar, chegou no objetivo. Mas com certeza essa não é uma prerrogativa para o médico, né? Na hora que não tem volta. Então, essa paz, essa tranquilidade, e realmente, né, o estresse é muito grande nessa parte na medicina, né? Então, muito importante. Mas eu queria colocar aqui que a gente também já trabalha assim, pensando muito, né, de como uma das objeções que eu encontrei na questão de plantas, né, principalmente com relação ao ambiente hospitalar e ambiente de saúde, foi o questionamento, né, na questão fitopatológica, enfim, de isso vai trazer doença, né? Não que são outras, isso não, mas enfim, no sentido de fazer frente a essa objeção, nós desenvolvemos um sistema, né, para ser colocado na parte externa, ao interior, na parte externa da janela, pendente, que é o brise vegetal pendente, que seriam colunas, né, de verde. Muitas vezes é aquilo, a pessoa tem uma janela grande, mas a vista que aquilo traz não é atrativa, né? E nem alguma coisa que tu possa mexer, ela é estressante, ela pode ser olhar, sei lá, imagina quantas janelas tu olha dentro de Porto Alegre, quantas delas têm uma vista bonita e outras que não, né? Absolutamente aquilo ali é uma coisa que tu não gostaria de... Claro que tu precisa, continua precisando da abertura, né? Então, testamos já esse produto, né? Ele já está desenvolvido, né? Funciona muito bem. Essa coluna, né? Então, que são de vasos tipo cones, né? Então, que ele recolhe a água e cai no próximo, recolhe, cai no próximo, recolhe e vai vindo. E fica uma corrente, vamos dizer, de plantas, né? E espaço, inclusive, para os pássaros nidificar, né? Os pássaros, eles procuram esse ambiente mais natural e ali ele fica ali, um vizinho próximo, ele está lá do outro lado da tua janela, muitas vezes a tua janela, bom, vai ter ar-condicionado, toda uma situação também vai ter abrir muito, talvez. Mas está ali a natureza, ela está sensível e aparente, né? Então... E olha que interessante, João, e olha que interessante, o uso desses brises vegetais, que existe uma engenharia por trás, tu és engenheiro, tu desenvolves esses projetos, sim, uma engenharia de de sustentabilidade desse mini... É um daqueles mini ecossistemas que nós falamos, né? Tu está gerando uma sustentabilidade que está gerando até ninhos. Então, além disso, dessa vista do exterior, tu está criando uma nova natureza para quem está internamente, tu está contribuindo com a boa arquitetura também em outros aspectos, tu está criando um brise, tu está filtrando a entrada do sol, tu está gastando menos com ar-condicionado, né? São outros os ganhos além
da vista, tu está contribuindo para a arquitetura de modo geral. Por isso que esse trabalho que o Telhado faz e a gente procura fazer em conjunto é uma coisa que se amarra toda entre si. É a vista, o design biofílico, é a engenharia do produto para funcionar e funcionar bem, e é algo que esse produto que está sendo gerado através da natureza, de plantas, do que for, está gerando também para a construção em forma de benefícios. Né? Sim. Então, essa é uma novidade que temos, né, esse produto, e aquilo que o incorporador, o construtor, ele pode, com um custo pequeno para o construtor, isso é importante. Né? Então, tu pode colocar esperas para isso, já que depois é só instalar externamente pela própria janela, tu consegue tirar e colocar. Né? Então, num projeto inicial interessante, digo que isso aí não venha a trazer custo, que eu sei que o incorporador, eu digo, não, mas o que isso vai custar? Ele tem essa situação, ele não sabe exatamente se ele vai ter o retorno ou não, né? Digo, então ele tem essa prerrogativa que com custo mínimo ele consegue colocar o aparato ali, que seria uma espécie de um gancho de inox, onde vai ter a sustentação do produto, né? E um sistema de irrigação, né? Que aí, claro, né? Quando está falando em projeto, aí tu consegue bolar coisas bem fáceis. Sim. Mas mesmo assim, situação existente, a gente consegue adaptar e fazer isso, né? Mesmo que está na mente, com uma visão, e dar uma aparência no prédio em si, ele muda muito. Tá? Porque tu pensa assim, a fachada de um prédio, vamos dizer lá, vertical, no horizonte, tu olhando, e aí tu vai pensar, se 10% das janelas, vamos supor, tiverem uma ou duas janelas, já fica um negócio, pô, o que é aquilo? Que interessante, chama atenção, é uma coisa verde positiva. Mas 10%, e assim de uma forma randomizada, eu digo, pô, mas que legal, entendi que eu já formou um conjunto, formou elementos assim de interesse, né, de quem olha o prédio externamente. E aí já vem, para quem tem uma situação dessa, que seria o condomínio, né? Então tem, digo, olha, de fato, esse condomínio ele se torna uma referência, aparece externamente, mas qual é o referência? Não é aquele lá que tem as plantas, enfim, que tem essa Porque situação. se bem utilizado em termos de arquitetura, esse tipo de produto, a questão de quanto custa, que o incorporador vai fazer, que tu fizeste, ela meio que fica meio pueril, porque numa parede de vidro onde vai bater um sol da tarde, que está ali prevista no projeto do prédio, sim, se tu aplicar esse produto, tu vai gastar menos com ar-condicionado e tu vai gerar algo interessante para o prédio. Então, bem aplicado, ele reduz outros custos, né? Sim, com certeza. Agora, isso é um argumento, né, que outra vez, né, talvez agora, com essa questão de custos e de otimizações, ele claro, é defensável, tu consegue trazer, né? Muitas vezes a gente sabe, quando lida com construtores ou com incorporadores, o pessoal é muito pragmático, quer saber, e hoje a gente tem, como tu falasse bem, nós temos números para mostrar. Isso. Nós conseguimos fazer hoje também, se for o caso, uma simulação computadorizada e demonstrar isso que tu falasse na questão da fachada, o que isso vai me diminuir o calor, vamos dizer, acumulado, né? A água que eu vou gastar aqui pode ser uma água de reciclagem, né? De água cinza que nós separamos também, né? Então, cada vez, isso aí são coisas que a gente vem batendo, vem trabalhando em cima desses valores, né? E hoje eles encontram bem mais argumentos, né? De, olha, tá aí, tá próximo, é isso aí que... Né? Um argumento, uma sinergia de... Né? Isso. É o que a gente fala. A boa arquitetura é uma arquitetura feita com racionalidade e não só uma arquitetura exibicionista. O custo faz parte de uma das etapas da arquitetura e ele tem que ser levado em conta. Então, usado com racionalidade, tu consegue agregar biofilia, né? Melhorar a vida das pessoas e não criar aumento de custo, como se fosse só um enfeite. Não, ele faz parte da arquitetura e foi pensado racionalmente no projeto e no budget do cliente e do investidor. Né? Isso.
uma pergunta, né, que o pessoal fazia com constância. Eu fiz muita reportagem, coisa assim, porque a gente sempre que tu faz, lança inovações no mercado, é uma característica, né? O telhado sempre vem lançando um produto, uma coisa nova. Nós já temos, que depois eu posso falar um pouquinho, né, também novidades para 2021, de outras coisas, de continuação. A ideia começou com o telhado verde, foi na parede, entrou nessa coisa toda. Mas, enfim, uma pergunta que era constante, né, do pessoal fazer qual é os pós e contras, digamos que do telhado verde, né? Com certeza foi buscar, tipo, tem uma questão de custo, aquilo, situação, eles tinham, pegava assim entrevista e às vezes esse negócio já vinha enlatado, né? Porque a tendência do pessoal que faz reportagem, eles fazerem uma pesquisa na internet, ver o que tem lá as perguntas, copia a pergunta, toca e vai de novo. Então, pô, me vi em condição de responder essa mesma pergunta, sei lá, pelo menos aí umas 20, 30 vezes, tá? Para diversos jornais, TV, enfim, tudo que eu já... E até que chegou um determinado momento que eu digo, não, olha, é o tipo da coisa que... E a característica da vida é essa, né? Porque ela se reafirma, ela tem essas sinergia. Então, ela tem tudo de bom e sobra, quer dizer, quanto mais ela tem de bom, menos ela vai ter de situações que... Né? Então, eu digo, eu não posso te responder. Não é assim que nem digo, olha, isso, essa escolha ou aquela, e tu vai ter. Não, tu só tem vantagens que vão se somando cada vez mais. Né? E essa é a realidade dessa questão da biologia, quando a gente coloca, né? Ela tem a vida melhora a vida. Isso é uma verdade no ambiente. Não tem como tu mensurar o quanto a tua vida melhorou, né? Quais os prós e os contras? Tu que vai saber quanto mais que tamanho foi o teu pró, né? Tu que vai saber. A alegria, o prazer de viver te traz mais alegria, sei lá, de repente tu cria mais e ele faz. É uma característica da vida, né? Então, qualquer passo dado nesse sentido, ele ratifica e potencializa, né, essa situação. Então, uma coisa boa, a gente... Não é só uma pergunta técnica, prós e contra, o que custa, o que funciona tecnicamente no projeto. Não, o ganho dela não é restrito a custo e tecnicamente vantagens e desvantagens. O ganho disso é meio imensurável, meio intangível, né? Começa a ser hoje avaliado. Hoje o pessoal está percebendo. Isso, né? Hoje, agora com a pandemia, o pessoal está se dando conta. Nós precisamos do tempo, né? O Cronos, precisamos ter essa situação para absorver, para essa coisa se tornar realidade. Né? Não é um momento só que a gente consegue colocar, nem no primeiro projeto, mas a gente vai aprendendo, né? De um projeto, de uma situação para outra, de olha, onde é que funcionou, o que não funcionou, é assim, né? A gente vai aprendendo isso que vai fazendo, né? Por isso que a gente busca sempre uma parceria, né? Para a gente pensar, que é o que nós estamos fazendo, tentando imaginar nas situações aqui, o que vai nos nortear no ano que vem, o que nós vamos estar lançando. Então, eu gostaria de falar, né, nós estamos explorando essa situação de casas, né, ou construções, enfim, modulares. Né? Então, essa questão da modulação, de novo, claro que isso não é uma novidade, uma coisa antiga, né? Mas com a novidade com esses elementos, né? Buscando determinadas situações, que é aquilo compacto, né? E justamente a questão modular e dentro da sustentabilidade, ou a questão de reuso, tu desmonta e monta, né? Então, esses modos tu consegue compor eles e fazer situações assim, né? Onde a gente, sei lá, busca, pode ser para qualquer situação, isso aí, né? Pode ser para hospitais, para situações que vão precisar novas. Né? Tiveram diversas iniciativas no mundo de montagem de hospitais de campanha, de coisas assim, para ser depois desarmado. E vem essa questão da arquitetura líquida também, né?
vem à tona. Então, nesse sentido é que a gente resolveu avançar, né? Então, claro, sempre não são projetos fechados, tem uma linha que é básica, que seria um módulo, né, que a gente quer sair, que nós denominamos da Eco Tiny House. Né? Então, saindo do princípio, não é um padrão do que existe, não, é Eco Tiny House, porque ela é pequena, versátil, com bastante utilidade, né? Mas são módulos que a gente vai compondo a partir daí, né? E o que a gente está buscando também são parcerias no sentido de quem vai fazer o que para colocar. Né? Que legal, legal. Isso para 2021? Isso é o que nós foi gestado, sendo gestado agora em 2020, para que a gente entre mais firme com essa situação. Né? E essa Eco Tiny House seria algo para se aplicar e ser uma residência ela por si só, ou pode ser algo que tu tenha dentro da residência? Tipo... Sim, ele pode ser relativo a esse caso, né? Ele pode atender uma necessidade, então seria, sei lá, como alguma coisa que tu vai colocar a mais dentro de uma residência. Como uma edícula da tua casa? Mais. Isso, como se for que vem pronta com essas características, que tu coloca numa cobertura, enfim, coisas assim. Pode ser isso também, mas não é esse aí realmente o cerne da questão onde a gente quer colocar, é mais revolucionário ainda, que seria provocar, né? Isso deve entrar no nosso site, a Graciela e a Thaisa estão verificando essa situação. Provocar o projeto, provocar os projetos em geral com esse viés. Seria isso? Isso para mais buscar, né? Porque a gente não é aquilo, não é execução sempre nós respeitamos muito o profissional, que é o arquiteto. Sim. Né? E são os projetos. O que nós queremos dar é condições, né? Para o arquiteto pensar numa coisa que exista. Né? Então, eu digo, não é que eu vá fazer tudo, nem vou me transformar em si num construtor, não é essa a situação. Eu quero trabalhar na mesma parceria que eu vinha fazendo com o arquiteto, só digo, mas agora podemos pirar numa forma diferente. Então, uma das coisas que eu pensei, idealizei, e olhei, talvez muitas outras pessoas, né, é que a vida não vai ser igual e que nós temos mais tempo e não tem essa diária, essa premente, essa necessidade de estar todos nos lugares, nem desejável, que tu pode te afastar. Então, aquilo que sempre nos chamou até os grandes centros, que daqui para adiante, até por essa questão que o pessoal, sei lá, aí do globalismo, da teoria da conspiração, já estão dizendo que vão lançar uma doença a cada ano. Existe esse tipo de especulação. Eu não sei, eu não duvido mais de nada, né, depois do que nós passamos. Mas, enfim, numa situação que seja essa, ou numa situação de estresse urbano, mesmo seja por outros motivos, violência, que já era uma realidade muito antes da gente isso, talvez agora seja um momento de, olha, eu tenho um projeto de vida, de viver mais ou com a minha família, num ambiente mais rural, ou eu sou sozinho, é um casal, uma pessoa que também é outra característica, as pessoas são um pouquinho mais avulsas, mas que eu gostaria de ter, assim, onde gostaria de viver? Gostaria de viver numa comunidade, vamos colocar, isso aqui é um pouco clichê também, mas um grupo de pessoas em algum lugar que pode ser um sítio, sei lá, um sítio de fulano, de beltrano, não, o pessoal tem essa imaginação, o sítio só dá prejuízo, duas alegrias, quando entra, quando sai, mas talvez isso possa ser mudado, no sentido de trazer um grupo de interesse, de colaboradores ou de coworkers, né, da ideia de cowork, para um ambiente desses mais um pouco isolado, onde tu possa ter interação. Né? E nesse momento seria, a nossa parte não é fazer tudo, né? Isso é tudo com a parceria de quem tem. Com os módulos que vocês oferecem e funcionando, estudados e engenharia. Com a ideia e com o projeto aí vai montar o que enlatado. Eco Tiny House é no sentido de trazer o que nós somos, ecotelhado. Né? Mas todos os outros elementos no que vai girar, eles podem, por exemplo, ou ser para o meu mundo específico, para o meu universo, ou para o teu universo, ou para o universo
das outras pessoas, né? Enfim, cada um a gente sabe, tem a sua tribo, tem o seu grupo de interesses, né? E tu vai e coloca aquilo ali e digo, olha, que legal, digo, olha, é a mesma situação que nós temos na ecologia, só que agora num ambiente ideal que a gente idealizou. Claro que isso não é uma coisa, eu vou lançar de cima para baixo. Não, não é. Isso aí eu estou conversando e colocando justamente no sentido de chamar os parceiros, que são os idealizadores, nas mentes que pensam nessas comunidades, nessas pessoas que fazem o meio do caminho, que são os arquitetos, né? Então, mas fica aí uma provocação. Não tem nada pronto, como é aquilo, né? A gente fala muito assim, campo teórico. Sim, né? sim. Já tens isso aí, certo? Qual é o problema? Não. Isso existe na abstração do pensamento. A gente é acostumado a lidar com isso, mas tem muita gente que não, só acredita depois que o negócio já se tornou velho. Bom, isso aqui já. Sim, sim. Mas a gente tem que. É chamado a fazer essa diferença e pensar muito antes né, do que as coisas sejam realidade. Né? Então, fica aí a provocação, né? Legal. Para os Interessante. parceiros, né? Da gente pensar também um pouco em cima dessa ideia. Né? Sim, claro. Interessantíssimo. Bem interessante. Bem interessante. Uma coisa corporativa também pode, né? Pode ser uma empresa que, bom, agora ela não tem essa necessidade de estar nesse lugar, ela pode estar num lugar mais assim, mais assado. Eu dou como exemplo disso a nossa própria sede lá no telhado, né? Que nós temos uma baita área, né? Mas, enfim, onde foi feita lá uma pista de bike, né? De Dutch Jump em volta, né? Que no meio, quer dizer, a gente pode brincar com essa ideia, né, de ter mais coisas, né, que é a mesma coisa que tu disseste aí, só que, claro, num outro universo, num outro pensamento. Né? Tem uma área central, nós já estamos fazendo também lá na Ferrugem, né, que seria uma comunidade Ecotime House, enfim, mas cujo centro são 6 unidades, que seria o projetinho, e no centro tem um ateliê de artes. Né? E onde as pessoas vão atuar. Digo, a arte é uma realidade profissional de muita gente. Né? Digo, eu quero passar lá 1 mês, 2 meses, enfim, vou fazer uma imersão nesse lugar. Por quê? Porque tem inspiração aqui da natureza de pessoas que pensam dentro dessa linha, né? E outras pessoas que trabalham com criatividade pura, digo, olha, eu vou dar agora mais parecida e pensar. Então, lá ele tem um espaço de ateliê onde ele pode experimentar as coisas, né? De uma forma material, mas claro, que estão formando uma coisa mais importante na cabeça dele. Né? Ele pode sair de lá de um espaço de uma semana, 2, 1 mês, 2 meses, né? Reciclado no sentido de, olha, agora as coisas fazem sentido. Né? Então, uma casa também no mesmo sentido, né? Tu pode ter uma casa de refúgio, né? Residencialmente isso se aplica também, né? Pode ser, se for um ambiente mais pode ser, claro. Tu vai sair daquele ambiente do edifício e vir para como já tem alguns lugares, né? Que são assim. Mas, enfim, que isso possa fazer mais sentido. Em vez de tu estar num lugar muito central, isso pode ser enfim, né? Tudo pode mudar então fica aqui Legal. Interessante. Né? E eu acho que também, já vamos avançando um pouquinho na hora, né? Então, eu te pediria, se tem mais alguma coisa a acrescentar ou gostaria de resumir ou colocar mais uma coisa, então aí, né, a gente apresentar isso e já se caminhar para não ficar muito longo também aí para quem vai assistir depois. Né? Não, o que eu gostaria de acrescentar é que assim as perspectivas de casa do futuro que nós tínhamos há 20 anos atrás, o que era? Era uma casa high-tech, aquela coisa de metal, muito vidro, né, no meio de um centro urbano, muita tecnologia, automação, tudo liga sozinho, né? Tu fica sentado numa poltrona, que nem um sedentário, tudo acionando tudo por voz, por controle remoto, que é a tecnologia que está sendo oferecida para nós hoje em dia e que eu acho que temos que respeitar, porque a tecnologia vem para auxiliar,
Mas esse conceito de casa do futuro mudou. A casa do futuro é a Eco Tiny House que tu está falando. As cidades estão voltando a ser florestas. Por quê? Porque está se exigindo pelo mercado e pela humanidade, com tudo aquilo que a gente falou de bem-estar e de tudo, está se exigindo o brise verde na construção. O mercado imobiliário está exigindo os ambientes de convivência com uma horta, nos grandes empreendimentos dos grandes centros. Os telhados verdes, as paredes verdes, também estão sendo demandadas por uma questão de preocupação com as pessoas e com a natureza, de modo geral. Então, o pessoal tem que tomar cuidado. Assim, eu acho que, ao meu ver, a arquitetura que vinha num caminho, a arquitetura do futuro que vinha num caminho, ela se desviou. Na bifurcação, ela foi para um outro, que é o caminho do retorno às origens. Então, muito cuidado. O arquiteto que sempre sonhou em fazer casas ultra tecnológicas, urbanas e high-techs, muito legal, isso nunca vai morrer. Mas nós no escritório, isso eu falo por mim, eu respeito todas as linhas. Nós no escritório começamos a buscar uma linha de projetar uma casa que se relacione mais com o jardim, projetar uma casa que tenha visão em todas as peças para uma área verde, para uma área externa. A gente buscou mudar um pouco a forma de arquitetar que 20 anos atrás a gente imaginava que ia ser outra, totalmente outra. Então, a casa do futuro, ela, na minha visão, ela mudou. Então, as pessoas têm que entrar nessa onda. Vai ser por necessidade, se não for por conscientização, vai ser por necessidade. E por necessidade da humanidade, né? É um alento, as tuas palavras, a tua forma de pensar são um alento, né? Que a gente vê, olha, né? Até a visão de futuro que os filmes nos trazem, etc. Mas não, digo, o mundo é aquilo que a gente... O futuro real é outro, já mudou. Não é aquele futuro que nós não vamos abandonar a tecnologia. Ela vai sempre nos suprir. Certeza. Inclusive, para suprir essas construções que a gente via falando aqui. Imagina isso com a tecnologia agregada que não pode se fazer, as possibilidades que não surgem. Então, não podemos negar a tecnologia, eu acho que ela vem para nos ajudar. Porém, só tecnologia... Imagina uma casa que tu senta numa poltrona e fala, liga a cortina, liga a luz, liga o ar-condicionado a 24 graus, comandos de voz. Isso é muito bacana, isso está vindo, já está no mercado há muito tempo. Mas como é que vai ser a vida dessa pessoa que vai estar sentada na poltrona só dando comandos? Como é que vai ser a vida física dela e o sedentarismo? Então já existem estudos que mostram que a casa do futuro ela vai ter peças, tá? Isso eu li, achei muito interessante, um estudo de Nova York, eu não me lembro do nome da empresa de pesquisa que fez, tá? Para te precisar. Mas é um estudo que diz que a casa do futuro, além dessa questão dos materiais, da integração com a natureza, ela vai buscar a funcionalidade de planta interna, afastar mais os ambientes de acordo com a tua rotina personalizada. E hoje em dia a tecnologia nos ajuda a personalizar, né? O que tu busca? Vem automaticamente na tela do teu celular. Então, a tua personalização do teu dia a dia vai ser facilmente enxergada e detectada, e a casa para ti vai ter que ser projetada pelos arquitetos de forma que tu circule mais dentro da tua casa. Que tu pegue a cadeira de um ambiente e leve para o outro para sentar, para te fazer exercício, para te andar, para te circular. E não o que chegou no limite sem uma reciclagem, que é tu sentado mandando tudo ligar sozinho. Então até isso já está até sendo aplicado não só em residências, mas em centros de idosos, em casas geriátricas fora do Brasil. Tu incentivar a pessoa, a tua circulação natural, a se movimentar de um espaço para o outro, e não as coisas virem na tua mão.
Então é muito interessante. Então a gente acredita... Acredito que tu tenha rotinas, estabelecer que isso te faça uma circulação normal dentro daquilo ali, né? Hoje em dia, um relógio hoje do mercado aí te diz o quanto que tu anda, o quanto que tu faz, o quanto tu perde de caloria, o que que tu precisa comer. Então, imagina isso com Então, arquitetura. natural, a casa pode as questões, ela pode te sugerindo, né? Imagina uma Aquilo que não arquitetura, seja uma obrigação, mas seja uma situação imagina fluida. uma arquitetura personalizada feita para te tratar e tratar do teu bem-estar, da tua saúde. Em termos Isso. de fluidez das tuas rotinas diárias, funcionais dentro de uma casa ou dentro de uma empresa. Então eu acho isso, assim, quando eu vi essa pesquisa, me levantou várias dessas minhocas, assim, sabe? E eu comecei a pensar, olha, o caminho é outro, não, né? Chegamos num ponto que chega, não dá mais para ir para cá, nós vamos ter que ir para o outro lado, né? Então a gente vai viajando e explanando, mas são coisas que a gente pensa no dia a dia. É muito bem colocado, né? E acredito isso, né? O que a gente tem que buscar é o otimismo. A gente sabe, né, que o futuro nos reserva sempre bênçãos e maldições. Vai muito do que a gente imagina, do que a gente vai atrás, do que a gente deseja, né? Sim, Então, exatamente. foi assim foi muito bom, né? Nesse sentido, termos essa conversa aí, colocar, nos abre sempre horizontes, né? E um horizonte, um futuro otimista, né? Para 2001. Né? Então, acho que com isso, né? Eu gostaria de agradecer a todos aí que nos acompanharam, né? E agradecer também ao Fernando, né? E pela presença, pela contribuição muito boa, né? E fica aí para frente, né? 2021, vamos pensar em novos desafios e enfrentá-los, né? Vamos lá, vamos lá. Eu tô curioso até para que esses produtos todos aí da Ecotelhado apareçam por tudo aí. Eu tô bem curioso e se depender do nosso escritório, vamos estar aberto a novos projetos e botar isso em prática junto em parceria com vocês. Então eu agradeço também. As ideias nascem, né? E vem das dificuldades, nós vem as ideias. Então eu agradeço. Muito bem, então. Eu agradeço. Bom fim de semana para todos, para ti, né? E antes, João, só antes de finalizar, eu te agradeço ao convite. E se vocês quiserem ver um pouco dos nossos trabalhos, que inclusive a Ecotelhado fez em parceria com a Quadriarc, tem bastante coisa lá no nosso Instagram, então, @Quadriarc, que está aí, né? Que vocês estão... Então, @Quadriarc, tem bastante projetos nossos com a Ecotelhado. Tem espaço da Casa Cor, que a gente fez também junto com a Ecotelhado, que ficou bem interessante. E convido vocês a visitarem a Ecotelhado, porque ela é nada mais nada menos do que isso que o João explicou. É um ecossistema próprio que eles têm lá na empresa deles, que tudo está lá funcionando e é um ótimo showroom. Muito interessante. Isso. Então, bom fim de semana a todos. Né? Uma boa noite. Muito obrigado, João.